Olá, meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 17. Nos vídeos anteriores, nos vídeos 14, 15 e 16, nós temos falado sobre livre-arbítrio e sobre a proteção espiritual. Falamos de espíritos familiares e hoje vamos falar um pouquinho sobre destino. Será que o nosso destino está traçado, está escrito nas estrelas? Será que a gente vem aqui e já está tudo definidinho? Como que funciona a questão da fatalidade na ótica espírita? O que os espíritos nos dizem sobre isso? Olha, no vídeo número 15, eu falei um pouquinho da pré-programação, que a gente vem com uma pré-programação. A gente não tem um destino traçado, certeiro, porque nós temos o livre-arbítrio. E todos os nossos atos são escolhas nossas, são decisões nossas. Mas a gente tem uma pré-programação. E nós, como espíritos, enquanto desencarnados, nós participamos das escolhas. E até pedimos determinadas provas porque sabemos que elas são necessárias para o nosso aprendizado ou para o resgate de nossos débitos passados, de nossos erros passados. Então, na maioria das vezes, nós não apenas participamos desse roteirinho, como pedimos determinadas provas. Então, nesse sentido, a gente vem com uma pré-programação. Mas que o espírito, quando está encarnado, ele pode, no exercício do seu livre-arbítrio, seguir com esse pré-planejamento ou então afastar-se dele e não cumprir com aquilo a que ele mesmo se predispôs a fazer. Então é o caso de desvios, como nós vemos no caso de assassinatos, de suicídios, de abortos. A pessoa vem com um compromisso, mas depois acha que não vai fazer, tem o livre-arbítrio e não faz. Então, são escolhas pessoais. São escolhas pessoais. Então, o que os espíritos nos dizem sobre essa questão da fatalidade nas nossas vidas? Será que os acontecimentos da vida estavam escritos e foram mandados por Deus? Está tudo lá? Já o nosso destino já está traçado? No livro dos Espíritos, no capítulo 10, ele fala da lei da liberdade. E na questão 861, os Espíritos falam uma coisa que é muito interessante. Olha, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Livro dos Espíritos, questão 861, no item fatalidade. Item 6, fatalidade, capítulo 10. Então, gente, os espíritos são claros. Os acontecimentos que não temos controle, não podemos evitar. Um terremoto, a gente não pode evitar. Não temos controle. Então, nesses casos, não depende de nós, da nossa escolha. Agora, todos os atos da vida moral, todas as nossas decisões de vida, são decorrência do nosso livre-arbítrio e nós somos os únicos responsáveis por elas, por essas escolhas. E muitas vezes nós trazemos para a nossa vida provas ou dificuldades que não estavam no nosso planejamento inicial, mas que são decorrência da nossa negligência e das nossas más escolhas. Um exemplo clássico disso é o caso do espírito de André Luiz, que ele narra na sua série de 16 livros pela psicografia de Chico Xavier, e no primeiro livro, Nosso Lar, ele conta que desencarnou e passou para o outro lado como suicida inconsciente.
Ele não se matou, mas ele foi negligente com o seu corpo, cometendo excessos de alimentação, de bebida, e acabou o seu corpo tendo uma duração menor do que deveria ter, por negligência dele, por mau uso dele, por escolha pessoal dele. E ele acabou desencarnando como suicida inconsciente, mas ainda assim suicida porque abreviou a sua vida. Então, muitas coisas que acontecem na vida da gente são decorrência das nossas escolhas, da nossa negligência com a forma como cuidamos de nós mesmos, ou como nos expomos a riscos, ou como fazemos escolhas erradas. E às vezes a gente acaba tendo mais dificuldade na vida, tendo provas que não precisaríamos ter, mas são sempre decorrência do nosso livre-arbítrio. Sempre decorrência das nossas escolhas. E para os atos da vida moral, para as escolhas pessoais, os espíritos foram claros. Não existe jamais a fatalidade. Não existe jamais a fatalidade. Agora, aqui não é um discurso moralista. A gente sabe que escolhas têm consequências. Boas escolhas têm boas consequências, más escolhas têm más consequências. Depende de cada um viver da maneira como acredita, como acha, como prefere. Nós apenas acreditamos que, seguindo as orientações de Jesus, nós temos um caminho mais certeiro para a nossa felicidade. Então é por isso que a gente prega esses ensinamentos, tenta, dentro da medida da nossa capacidade, vivenciar esses ensinamentos, e o Espiritismo, os bons espíritos estão sempre nos motivando a fazermos as melhores escolhas. Mas as experiências são individuais, as escolhas são pessoais de cada um. O que nos cabe é, talvez, alertar para essas explicações que nos dão os espíritos e contar sempre com a ajuda dos espíritos protetores, dos espíritos que nos alentam, que nos orientam, que nos protegem, que nos intuem, que nos auxiliam, para que possamos estar sempre em conexão com eles e mais atentos para as boas escolhas, as melhores escolhas. Então, não dá para colocar culpa em ninguém, não dá para dizer, foi culpa do obsessor, foi culpa de fulano, não. A escolha é sempre pessoal, porque temos o livre-arbítrio. E para as escolhas pessoais, os espíritos dizem, não existe jamais a fatalidade. Vamos falar no próximo vídeo sobre abortos e sobre assassinatos, que são escolhas pessoais também, tá bom? A gente se vê lá. Até já!